Após décadas de sucesso na televisão, Dog Owl's Language Not, Registered for Generation, anos, fala sobre sua filha Lisa Chapman. Muitas vezes, chamada de Baby Lisa, a relação entre os dois foi tão tensa que parecia impossível de consertar. A vida de Lisa foi marcada por dificuldades desde cedo, incluindo eventos perturbadores que a afastaram do pai por anos. O livro aborda-se o que levou aos profundos conflitos na família Chapman e como pai e filha conseguiram se reconciliar. Alguns desses eventos foram graves falsas acusações, brigas acirradas e até problemas legais. Entre no carro. Cuidado. Mesmo assim, essas experiências os moldaram no que são hoje. Contexto familiar inicial. Lisa Ray Chapman nasceu em Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation. Ela é uma dos Language Not Registered for Generation filhos de Dog. Naquela época, a vida de Dog já era complicada. Ele lutava para sobreviver, trabalhando com fianças, e admitiu mais de uma vez que lutou contra o vício. Em entrevistas posteriores, ele se descreveu como viciado em crack durante os primeiros anos de vida de Lisa. Enquanto isso, a mãe de Lisa Ray Brighton, também enfrentava seus problemas com o álcool. Dog acabou se casando com Beth, que se tornou uma figura conhecida no programa Dog the Bounty Hunter. A casa deles no Havaí parecia movimentada e cheia de animação, especialmente com a chegada das câmeras. No entanto, o ambiente em que Lisa vivia antes disso era frequentemente instável. Lisa Chapman está construindo uma carreira de sucesso fora das câmeras, nos bastidores como empresária. Ela descreveu a tensão que surgia das duas personalidades fortes, Dog e Beth, discutindo sobre os hábitos dele e o estresse do dia a dia. Havia momentos de paz, mas também episódios de raiva. Mesmo sendo muito jovem, Lisa entendia que a tensão em sua casa era palpável. Muitos fãs nunca viram esses conflitos particulares quando a série começou, mas Lisa revelaria mais tarde que o caos teve um efeito duradouro em sua sensação de segurança. Ela se sentia presa no meio de dois adultos lidando com seus problemas. Foi nessa época que Dog e a mãe de Lisa se separaram e Lisa passou a dividir seus dias entre as duas famílias. Às vezes, ela ficava com Dog e Beth, outras vezes com a mãe. Em nenhum dos lares havia paz. Dog não falava publicamente sobre os problemas da família na época, mas sabia que a vida de Lisa não era fácil. Por isso, Lisa precisava se proteger às vezes de maneiras que tinham sérias consequências. Conforme crescia, o desconforto que sentia na casa do pai atingiu um ponto que ninguém previu, e isso mudou a vida de ambos para sempre. A grave acusação e seus efeitos. As coisas tomaram um rumo dramático quando Lisa tinha Language Not Registered for Generation anos. Sentindo-se insegura na casa do pai, ela acusou o cachorro de tê-la estuprado. Isso era uma mentira que ela admitiu mais tarde. Ela também se sentia desesperada para evitar voltar ao ambiente que, segundo ela, incluía drogas, brigas e nenhuma sensação de segurança. Essas acusações eram extremamente sérias. De acordo com Liza, sua mãe acreditou na história, possivelmente porque já sentia a raiva do cachorro. Muitos anos depois, Lisa explicou que havia sido abusada por um amigo dele. Era uma vida horrível, para a qual eu nunca quis voltar morando com ele, e Beth com as brigas e as drogas. Ela disse que teria feito qualquer coisa para ficar longe do caos que acreditava que a esperava na casa de Dog. O próprio Dog não falou muito sobre isso na época. Ele não enfrentou acusações legais, e a acusação de Lisa não foi a julgamento. Mesmo assim, o resultado foi uma grande separação. A mãe de Lisa ficou com a guarda, e Lisa saiu da casa de Dog definitivamente. Para Dog, esse evento foi devastador. Ele acreditava que sua filha havia se voltado contra ele de uma forma que jamais imaginaria. Quando Lisa se retratou anos depois, ele pareceu aceitar seu pedido de desculpas. Mas esse período criou uma ruptura duradoura. Em uma conversa, Lisa lembrou-se de quando disse ao pai para não se preocupar com suas memórias. E ele respondeu: "Não, eu sei o que fiz." Essa declaração implicava que ele estava ciente de seus erros passados e que sentia arrependimento. Embora não estivesse admitindo o ato do qual ela o acusara, ele estava admitindo a vida familiar conturbada que poderia ter levado Lisa a fazer a acusação. Para Lisa, isso foi, ao mesmo tempo, um alívio
e um fardo. Ela havia escapado da casa que detestava, mas também tinha que conviver com a consciência de que havia prejudicado a reputação do pai. Olhando para trás, ela reconheceu que suas ações foram erradas, mas também disse que era uma criança assustada que sentia que não tinha saída. Ela contou à Fox News que sua mãe estava disposta a acreditar em qualquer coisa que fizesse Dog parecer mal. Acho que ela queria muito acreditar nisso, porque guardava muitos ressentimentos contra meu pai, disse Lisa. Então Lisa acabou no Alasca, com sua mãe longe das luzes brilhantes do Havaí. Essa acusação permaneceu entre elas por anos, raramente mencionada em público. Dog raramente falava sobre isso, embora demonstrasse arrependimento por meio de suas ações, ajudando Liza mais tarde, apesar dos eventos que um dia os separaram. Levaria mais de uma década até que se vissem novamente, vivendo no Alasca e os desafios da adolescência. Uma vez no Alasca, Lisa sentiu algum alívio. Mesmo que sua mãe lutasse contra o alcoolismo, ela descreveu o Alasca como um lugar mais tranquilo do que a casa de seu pai. Ela se afastou das brigas entre o cachorro e Beth. Ao mesmo tempo, Liza logo se viu envolvida em outros problemas. Com apenas Language Not Registered for Generation anos, engravidou. Deu à luz sua filha Abby, logo após completar Language Not Registered for Generation anos. O pai da criança era um homem de Language Not Registered for Generation anos, que mais tarde confessou o crime devido à pouca idade de Lisa. Lisa se viu como mãe adolescente, com pouco dinheiro e sem rede de apoio. Ela contou que sua mãe a colocou em um trailer e exigiu que ela pagasse Language Not Registered for Generation Dollars de aluguel por mês. Lisa cuidava de crianças e fazia o que podia para arcar com as despesas, às vezes se sentindo sozinha em um lugar remoto. Ao relembrar aquele período, Lisa falou sobre a sensação de desesperança. Durante esse tempo, seu relacionamento com Dog ainda estava abalado. Eu realmente sentia que não havia futuro para mim. Eu era mãe adolescente. Eu era pobre e morava no Alasca com minha mãe, disse Lisa, descrevendo seu desespero. Ela e sua filha viviam um dia de cada vez, sem uma figura paterna por perto, e sem a orientação de Dog ou de Beth. Pelo que Lisa sabia, ela estava isolada do mundo Chapman. Ela acreditava que suas ações anteriores haviam fechado as portas para qualquer chance de ajuda de seu pai. Lisa passou 6 anos no Alasca dos Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation anos, tendo pouco ou nenhum contato com Dog. Durante esses anos, ela enfrentou muitas das realidades da maternidade precoce, desde cuidados de saúde até alimentação, enquanto também lidava com os altos e baixos de sua mãe. Mesmo assim, ela encontrou pequenas maneiras de lidar com a situação e fez o possível para construir uma vida estável para Abby. Enquanto isso, Dog se tornava uma figura conhecida na televisão, estrelando o programa Dog, o Caçador de Recompensas. Lisa não tinha acesso ao programa no Alasca, então só ouvia pequenos trechos sobre a nova fama do pai. Com o passar do tempo, ela se perguntava se algum dia o veria novamente. Embora estivessem afastados, as circunstâncias logo os colocariam frente a frente. Aos Language Not Registered for Generation anos, Liza decidiu que era hora de tentar algo novo. Então, arrumou suas coisas e voltou para o mundo dos reality shows em busca de reconectar-se com seus cães. Em Language Not Registered for Generation, Lisa deixou o Alasca e se mudou para o Havaí, na esperança de reconstruir o relacionamento com o pai. Naquela época, ela tinha cerca de Language Not Registered for Generation anos e viajava com sua filha pequena. Os produtores de Dog the Bounty Hunter decidiram filmar seu retorno. Os telespectadores viram uma família que estivera separada por anos de repente, tentando encontrar um terreno comum. Lisa disse certa vez que nunca tinha assistido ao programa antes. Ela chegou ao Havaí e encontrou câmeras ligadas uma equipe de produção, observando cada movimento seu e fãs que reconheciam Dog nas ruas. Ela teve que aprender rapidamente que seu pai agora era uma estrela de reality show, e que isso significava que sua própria história poderia se tornar parte da visão pública da família Chapman. Na segunda temporada, um episódio intitulado Bebês de Volta à Cidade. No but, I came back, and like the first episode of the season Language Not Registered for Generation is called Babies Back in Town.
apresentou Lisa ao público. Ela parecia tímida e insegura, mas ansiosa para encontrar seu lugar. Começou a ajudar, com fianças, aprendendo a rastrear fugitivos, a lidar com a papelada e a trabalhar com seu pai e Beth. Foi uma mudança surpreendente para alguém que acabara de passar anos no Alasca, longe do mundo do pai, mas Lisa se adaptou e em pouco tempo tornou-se uma figura reconhecida na série. As pessoas a viam como a filha mais nova que tentava acompanhar a energia do pai. Beth tinha uma presença forte. Ela e Liza nem sempre se davam bem, mas formaram uma relação de trabalho que se revelou importante para o sucesso do programa. A abordagem de Beth era mais direta e firme, enquanto Lisa trazia uma perspectiva mais jovem. Dog, por sua vez, pareceu dar uma segunda chance a Lisa. Ele a acolheu nos negócios da família e permitiu que as câmeras mostrassem esse novo lado da história deles. Em particular, eles ainda estavam lidando com a dor do passado. Lisa teve que enfrentar a falsa acusação e Dog teve que reconhecer o ambiente que um dia permitiu em casa. Mesmo assim, eles tentaram trabalhar juntos pelo bem do programa e do vínculo entre eles. Lisa permaneceu em Dog, o caçador de recompensas, por várias temporadas. Os telespectadores a viram crescer de uma mãe adolescente insegura a uma agente de fiança experiente. Ela atendia ligações de pessoas que faltavam ao tribunal às vezes, enquanto cuidava de sua filha Abby fora das câmeras. Por vezes, seus desafios eram evidentes. Ela conciliava a maternidade precoce, um trabalho que envolvia perseguir suspeitos e um passado complicado com o pai. Em uma entrevista posterior, Lisa disse que participar do programa a ajudou a sentir que pertencia a algum lugar. Ela também afirmou que não via a mãe desde Language Not Registered for Generation, o que demonstrava o quão completo havia sido seu retorno à casa dos Chapman. Ela fazia parte daquele grupo unido no Havaí, tanto na frente das câmeras quanto fora delas. Demorou um pouco para Dog e Lisa falarem abertamente sobre o passado, mas a convivência diária permitiu que construíssem um novo tipo de confiança. As pessoas frequentemente se perguntavam como Dog se sentia tendo Lisa tão por perto após a separação conturbada. Ele não compartilhou muitos detalhes publicamente, mas, nos bastidores, escreveu uma mensagem para ela quando seu livro de memórias foi lançado. "E meu pai me escreveu uma mensagem quando o livro foi lançado dizendo parabéns", contou Lisa. Ela disse que o programa os tornou uma dupla pai e filha reconhecida, mas foram as conversas particulares que guiaram a cura. Com o tempo, Dog permitiu que cada vez mais de seus filhos trabalhassem ao seu lado, sinalizando que estava tentando ser um pai. Pai melhor do que havia sido no passado. Turbulências na vida adulta, casamento e abuso. Lisa parecia ter se estabelecido em uma rotina no Havaí, mas seus anos de vida adulta trouxeram novos problemas que testaram sua conexão com Dog. Em fevereiro de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, Lisa se casou com Brahman Bogalante. Eles tiveram uma filha chamada Meline. De fora, parecia que Lisa estava seguindo em frente para uma vida estável, mas esse cenário logo mudou. Lisa entrou com o pedido de divórcio em fevereiro de Language Not Registered for Generation, alegando que Bo havia sido violento com ela em diversas ocasiões. Durante uma discussão acalorada, Lisa saiu de casa no meio da noite e correu para a casa do pai. Dog ficou furioso. Ele confrontou Bo e disse: "Se você encostar um dedo na minha filha de novo, você vai ter um grande problema." Essa foi uma das poucas vezes em que Dog falou com tanta convicção sobre a defesa de Lisa. Fontes da família disseram que ele estava pronto para fazer mais se Bo não recuasse. Beth também apoiou Liza, declarando publicamente que não permitiriam que o comportamento de Bowsy continuasse. O divórcio prosseguiu e Lisa obteve a guarda de Meline. Apesar de todos os seus problemas complexos, a família Chapman se uniu por Lisa nesse momento. Foi um ponto de virada na relação entre pai e filha, mostrando que Dog estava preparado para proteger Lisa de qualquer mal, independentemente do histórico entre eles. O breve casamento chegou ao fim, e Lisa começou a se concentrar na criação de suas duas filhas enquanto continuava trabalhando com o pai. O programa documentou parte do estresse, mas muitos detalhes permaneceram privados. Lisa disse mais tarde
que se sentiu aliviada por ter o apoio da família, especialmente depois de tantos anos se sentindo sem ter para onde ir. Esse ato protetor do cachorro foi um sinal claro de que ele não havia desistido de Lisa, apesar das feridas emocionais do passado. Também mostrou a Lisa que ela podia contar com ele quando sua própria vida desmoronou com problemas legais e sob o escrutínio público. Embora a carreira de Lisa como caçadora de recompensas a tenha tornado conhecida pelos telespectadores, ela também enfrentou seus próprios problemas legais. Em Language Not Registered for Generation, ela foi presa no Havaí por conduta desordeira. Segundo relatos, ela estava batendo na porta de um vizinho e, quando a polícia chegou, derrubou o telefone da mão de um policial. Ela foi detida, acusada de assédio, e enfrentou acusações de danos à propriedade. A foto policial da bebê Lisa estampou as manchetes e os fãs se perguntaram o que havia acontecido nos bastidores. O caso não resultou em punições severas, mas mostrou que a trajetória de Lisa estava longe de ser simples. Por um tempo, ela manteve um perfil discreto, concentrando-se em sua família e em seu trabalho com Dog. Infelizmente, em janeiro de Language Not Registered for Generation, Lisa se viu em apuros novamente. Desta vez, ela foi presa após uma briga com sua então namorada, Leanna Evanson, e um homem que estava presente. O boletim de ocorrência mencionou 2 acusações de assédio e uma alegação inicial de resistência à prisão. Lisa passou uma noite na cadeia. Ela pagou a fiança no dia seguinte, just Language Not Registered for Generation, pela acusação de assédio, mais Language Not Registered for Generation, pela alegação de resistência. Dog não fez nenhuma declaração pública sobre a prisão, deixando muitos observadores especulando sobre seus sentimentos. Lisa também não forneceu muitos detalhes, mas acabou se declarando inocente das acusações. O tribunal ofereceu a ela um acordo de suspensão condicional da pena que exigia que ela se mantivesse longe de problemas por Language Not Registered for Generation. Meses, comparecesse perante um agente de liberdade condicional e pagasse uma multa. Se cumprisse essas exigências, as acusações seriam arquivadas até Language Not Registered for Generation. Lisa cumpriu essas condições e o caso foi resolvido. A atenção da mídia em torno desses incidentes causou certo constrangimento a Lisa, mas ela assumiu a responsabilidade publicamente. Nas redes sociais, ela às vezes brincava sobre a necessidade de evitar mais problemas com a lei. Esses deslizes públicos não impediram seu pai de apoiá-la. Aliás, Dog frequentemente preferia manter os assuntos familiares em privado, concentrando-se em como poderia ajudar. Com o passar do tempo, Lisa começou a se afastar dos holofotes da TV. Ela deixou o programa para abrir uma boutique de roupas no Havaí. Ela também se sentiu mais à vontade para falar sobre seu crescimento pessoal. Ela falou sobre seus erros, suas tentativas de corrigi-los e a gratidão que sentia pelos familiares que continuaram a apoiá-la. Durante esse período, ela também se aproximou de Dog, defendendo-o quando outros parentes o criticavam. Aos poucos, eles formaram uma família forte novamente, como estão agora. Hoje, Lisa Chapman construiu uma nova vida para si mesma. Ela administra uma boutique no Havaí e se tornou uma defensora de pessoas que passam por momentos difíceis. Ela costuma postar atualizações sobre suas filhas, Abby e Meline, que estão crescendo rápido. Em junho, de Language Not Registered for Generation, Lisa se casou com sua companheira de longa data, Leanna Evanson, em uma cerimônia à beira-mar no Havaí. Segundo relatos, Dog não pôde comparecer pessoalmente devido a problemas de viagem, mas demonstrou seu apoio à distância. Lisa afirmou repetidamente: "Tenho um ótimo relacionamento com meu pai, tão saudável quanto possível. Eu o amo com todo o meu coração." Ela o defende das críticas de sua irmã Bonnie. Em Language Not Registered for Generation, quando 2 de suas meias-irmãs acusaram Dog de usar linguagem ofensiva e o proibiram de comparecer ao próprio casamento, Lisa saiu em defesa do pai. Ela publicou nas redes sociais: "Papai não é racista nem homofóbico. Ele ama todas as pessoas." Dog também reconheceu a lealdade de Lisa. Ele a agradeceu publicamente, dizendo que apreciava aqueles que o defenderam durante uma briga familiar. Ele costuma se referir à família Chapman como louca, mas
esclarece que todos compartilham um laço profundo. Em algumas entrevistas, ele mencionou que toda a família tem problemas. Estamos bem, ela é apenas uma das minhas filhas loucas, disse ele ao TMZ comparando sua família a qualquer outra. É assim que as famílias são, né? Somos como famílias normais, né? Somos todos malucos. Não sei se a palavra disfuncional se encaixa, mas acho que nós a criamos. Nos últimos anos, Liza e Dog optaram por manter alguns assuntos em privado. Eles se comunicam de forma mais direta longe das câmeras, que antes registravam cada passo deles. Lisa ainda se orgulha do tempo que passou no programa, mas também valoriza o espaço para viver uma vida mais tranquila. Ela disse que olha para sua infância com sentimentos contraditórios. Tristeza pelo que aconteceu, mas também gratidão por onde está agora. Pai e filha, antes separados por uma grave acusação, agora parecem estar juntos. Podem nem sempre concordar e ainda enfrentam problemas, mas há uma sensação de que superaram muitas dificuldades e aprenderam a respeitar as escolhas um do outro. De forma discreta, as ações de Dog falam por si, dando espaço para Lisa crescer, intervindo quando ela precisa de ajuda e conversando com aceitação sobre suas decisões como adulta. Esta história começou com um pai e uma filha que viveram momentos perigosos, problemas com drogas, brigas familiares, uma falsa acusação e longos períodos sem contato. Por muitos anos, parecia que havia muita mágoa entre Dog e Liza. No entanto, eles eventualmente encontraram um terreno comum. Reconstruíram seu vínculo com base em experiências compartilhadas nos negócios da família e na disposição de aceitar o passado. A adolescência de Lisa foi repleta de desafios, incluindo uma gravidez na adolescência e a vida em uma área remota com pouco apoio. Dog, por sua vez, lutava contra seus demônios, tentando criar uma família enquanto lidava com a pressão da caça de recompensas e a imagem pública. Com o tempo, superaram as mágoas, entraram em conflito e até enfrentaram rumores na mídia. Mesmo assim, perceberam que se importavam um com o outro. Hoje, Dwayne Dog Chapman tem Language Not Registered for Generation Anos e relembra esses eventos com uma nova honestidade. Lisa é uma adulta que conquistou seu próprio espaço no mundo. Suas experiências não foram fáceis. De relacionamentos abusivos a problemas legais, enfrentaram muitos altos e baixos. Os detalhes podem ser complicados, mas o que chama a atenção é que nenhum dos dois desistiu do outro. Essa escolha permitiu que eles seguissem em frente como família. Obrigado por assistir. Se você achou este vídeo útil para entender o que aconteceu com a bebê Lisa Chapman, compartilhe sua opinião abaixo. Agradecemos seu tempo e esperamos compartilhar mais histórias que mostram os bastidores de personalidades conhecidas e suas vidas longe dos holofotes. Continue acompanhando.